Graça e paz, minhas irmãs. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor aqui na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 12, diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, mais uma vez nós oramos para glorificar o nome de Jesus, exaltar o Senhor, reconhecer a tua grandeza, para clamar, Espírito Santo, pelo controle, pela direção do Senhor Espírito Santo. Derrama sobre nós a unção do discernimento da tua palavra, da compreensão da tua palavra, que os nossos ouvidos estejam ungidos pelo Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, toda ação das trevas contra o que o Senhor tem, ó Deus, para fazer na nossa mente hoje. A renovação que o Senhor tem para trazer para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso intelecto. Em nome de Jesus nós oramos, Espírito Santo, crendo que somente o Senhor tem o poder para agir em nosso meio. E a doce presença do Senhor já está manifesta em nós. Eu louvo ao Senhor pela minha irmã que orou por mim, abençoando a vida do meu esposo, a minha vida, a vida dos meus filhos, abençoando, ó Deus, este momento que o Senhor preparou para nós. Senhor, que a palavra venha, ó Deus, ser lançada sobre a vida dela, que ela receba, Senhor, o que ela orou por mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, nós ouvimos aqui um louvor antigo, né, que fala da doce presença do Senhor. É a doce presença. A presença de Deus, irmãs, ela é o sentido das nossas vidas. O sentido real da nossa vida é a presença de Deus. Existe um vazio dentro do homem que nada nesse mundo consegue preencher. E não é um vazio psicológico, não é um vazio apenas de uma necessidade emocional. Enquanto eu estudava, o Espírito de Deus colocou no meu coração que este vazio é a resposta do nosso ser. O nosso ser está respondendo ao propósito eterno de Deus. O vazio que sentimos é uma reação ao propósito eterno de Deus. Qual é esse propósito eterno de Deus? Nós fomos feitos para viver na presença de Deus. Aleluia. Nós fomos feitos para isso, para viver na presença de Deus. A plenitude da nossa vida não está nas coisas que Deus dá. Nós podemos ter um casamento perfeito, filhos maravilhosos, termos condições financeiras boas para dar tantas coisas para os nossos filhos, para dar conforto para o nosso lar. Nós podemos ter conquistas, inúmeras conquistas, faculdade que gostaríamos de fazer conquistada, diplomas conquistados, cargo de trabalho conquistados, mas ainda este vazio vai existir. E assim, por mais que buscarmos, não é algo como a sede, que a gente toma um copo de água e essa sede, ela cessa. É muito mais. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você quer. Porque nós fomos feitos para isso, para viver da presença, dessa doce presença. E hoje ainda nós não vivemos por quê? Porque estamos neste corpo aqui, que é corruptível, que ainda não está no corpo glorificado. Então sempre vai existir dentro de nós esse desejo, essa necessidade por mais do Senhor. E assim, em toda a Bíblia, esse propósito, ele é revelado. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos esse propósito de Deus. Nós vemos que no Éden, em Gênesis 3:8, a palavra de Deus diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus passeava no jardim. O propósito de Deus de ter esta comunhão com o homem, de estar com o homem. E mesmo depois da queda, Deus continua procurando o homem. No verso 9, nós vemos o Senhor chamando Adão. Deus chama Adão e pergunta: onde você está?
Não é porque Deus não sabia, é porque Deus queria essa comunhão com o homem. Deus queria restaurar esta comunhão. Deus já sabia o que tinha acontecido. E mesmo após o pecado, Deus toma a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa. Deus vai até o homem e pergunta onde você está. E Deus, também no verso 21, nós vemos que o Senhor prepara túnicas e vestes para cobrir o homem. Antes de qualquer coisa, ele vem e cobre a vergonha deles. Deus sabia que o homem estava com vergonha pelo que tinha feito. Deus sabia que o pecado tinha desnudado o homem e ele precisava. E ali, nesse versículo 21, nós vemos o Senhor já dizendo do que seria feito, anunciando ali o sacrifício de Cristo Jesus. Nós vemos também em Êxodo, Deus mostrando a intenção dele de ter comunhão com o homem, a intenção dele de ter comunhão conosco. Eu estou fazendo essa introdução e mais à frente nós vamos entender o porquê que o Senhor está falando isso. Tem tudo a ver com a palavra, tá? Em Êxodo 25, verso 8, o Senhor fala, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Nós vemos aqui o Senhor continua mostrando o objetivo do Senhor em habitar conosco, a doce presença do Senhor. O objetivo de Deus sempre foi morar com o povo. No verso 9 de Êxodo 25, nós vemos o Senhor dizer para Moisés, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. A presença de Deus, ela não vai vir por métodos humanos. Eu não vou atrair o Senhor por aquilo que eu fizer. Tudo foi definido, tudo foi decidido, tudo foi projetado pelo próprio Deus. Como ele iria se manifestar na terra, como ele ia se manifestar no meio dos seus filhos, no meio do homem. Por isso ele diz, olha, conforme tudo que eu te mostrar, o modelo do tabernáculo e todos os utensílios, todos os pertences, é para ser feito como eu te mostrar. Mateus 1, 23, já agora no Novo Testamento, nós vemos que eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Olha aí, mais uma vez Deus falando, eu quero estar com vocês. O significado é Deus conosco, que traduzido é Deus conosco. Deus falando, olha, o meu objetivo é estar presente com vocês, é estar no meio de vocês. Esse é o meu objetivo. Aí nós vemos no Evangelho de João, o Senhor logo de início falando, e o verbo se fez carne. O Espírito Santo de Deus ilumina a mente do servo dele e diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou. Novamente o Senhor falando do objetivo, do desejo, do desígnio dele de habitar entre nós. E aqui nós vemos que esse habitou foi literalmente. Diferente de Êxodo ali, que era sombra, era uma profecia do que ia vir para se cumprir. Nós vemos então aqui no Evangelho de João, a profecia cumprindo. Nós vemos aqui literalmente Deus encarnou em Jesus Cristo. E Jesus, ele é esse santuário. Também em Efésios, nós vemos Efésios 2, 22, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O Senhor falando conosco, a igreja, no qual também vós juntamente sois edificados. O que está acontecendo aqui agora? Como igreja, nós estamos sendo edificados. Nós estamos aqui como parte do corpo de Cristo, a igreja sendo edificada pela santa e gloriosa palavra de Deus, e nós estamos sendo edificados para quê? Para a morada do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor é que traz esta edificação. A palavra do Senhor traz essa luz ao nosso espírito, mostrando para nós, trazendo para nossa mente uma renovação de que nós não somos meramente, eu não sou simplesmente a Michele, que é filha da Judite, do Gilberto, que tem o CPF tal, que tem identidade tal, que é mãe de Gabriel, Gabriela, João Marcos e Pedro Miguel, que é a esposa do pastor Diógenes. Não, o Senhor está dizendo para nós que somos
a igreja dele, que está sendo edificada pela palavra dele, para a morada do Espírito Santo. Hoje Deus, ele não habita naquele tabernáculo que foi feito como uma profecia do que viria a se cumprir. Hoje nós somos a morada do Espírito Santo. E, amadas, a doce presença de Deus tem um nome. Nós louvamos aqui doce presença, presença santa. A presença de Deus tem um nome, e esse nome é o doce Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que é a presença de Deus. Deus, ele se manifestou como filho, e no Evangelho de João nós vemos que Jesus falou, e já foi dito isso aqui hoje, que ele iria para o Pai, mas ele não ia nos deixar só. Agora que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, Deus então se manifesta como o Espírito Santo. A presença de Deus era manifesta na terra através do Filho dele. Deus encarnou em Jesus Cristo para manifestar o objetivo dele. Aleluia! E Jesus, estando aqui nesta terra, mostrou para os seus discípulos. Filipe pediu a Jesus: Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: está esse tempo todo comigo e não ainda o conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus mostrando ali que o objetivo de Deus era estar presente entre os homens. E agora o Pai se manifesta através do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E somos nós que manifestamos a presença de Deus na terra, sendo morada do Espírito Santo. Nós mostramos o propósito de Deus no meu lar, no meio dos meus vizinhos, na vida dos meus filhos, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha família, onde eu estiver. Eu estou ali mostrando através da minha vida, que é a habitação do Espírito Santo, que o objetivo de Deus é estar entre os homens, é estar na terra. E assim, a Bíblia, ela começa e ela termina mostrando esse objetivo. Apocalipse 21:3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu quero ler aqui novamente. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Do Éden até a Nova Jerusalém, o que Deus sempre quis mostrar é que ele sempre quis morar com o homem, ele sempre quis estar com o homem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas existe aí um grande problema. Somos nós, a nossa imperfeição. Nós ouvimos isso, sabemos de tudo isso, e nós queremos atrair a presença de Deus, irmãs, do nosso jeito. Nós queremos atrair a presença de Deus da maneira que nos foi ensinada pela religiosidade. Nós carregamos conosco ainda uma herança da Igreja Católica Romana. Nós só trocamos as penitências, trocamos aquilo que foi ensinado, e hoje nós pagamos as penitências com oração, pagamos as penitências com jejuns, com sacrifícios, com madrugadas, com vigílias, com campanhas, acreditando que isso vai atrair a presença de Deus. Eu não estou invalidando a importância da oração, a importância do jejum, a importância da oração da madrugada, porque isso está na palavra, e a palavra diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. O que o Espírito Santo de Deus quer trazer para a nossa mente é o lugar da oração, é o lugar do jejum na nossa vida, é o lugar da oração da madrugada. E qual é o lugar? Não é de sacrifício, não é de pagar preço, é o lugar da comunhão. A oração foi deixada para nós para termos comunhão com o Senhor. O jejum, ele
tira de nós os ruídos da nossa alma e nos traz clareza da presença de Deus que já está diante de nós. Nós já fomos colocados, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos tirou de dentro desse sistema que é o mundo, nos arrancou e nos colocou no reino de amor do seu Filho. Nós já estamos na presença de Deus. Não é o jejum, não é a oração que eu fiz que vai atrair a presença de Deus. O preço foi pago por Jesus Cristo. Aí nós falamos assim, mas eu já sei disso. Nós sabemos disso em um nível, no nível do intelecto, aonde nós aprendemos, ouvimos, lemos, aí nós aprendemos aqui. Porém, foi feito um caminho na nossa mente, aonde nós aprendemos. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Uma máxima que é dito por nós, que eu já falei várias e várias vezes, que eu já preguei, já ensinei, eu já coloquei esse jugo pesado sobre a vida das pessoas, porque assim eu aprendi. Uma máxima que é dito: mais oração, quem ora mais, tem mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, poder nenhum. Mas eu quero ler com vocês aqui, se é isso que a palavra de Deus nos fala. Atos, capítulo 1, verso 4, diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Está falando aqui de Jesus. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Fazer o quê? Não se afastar de Jerusalém e esperar. A ordem de Jesus são duas. Posicionamento de esperar. Ficar em Jerusalém, a qual vocês ouviram de mim. Espera pela promessa. Que promessa é essa? Essa promessa que vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então o Senhor falou, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, esperando por uma promessa. Qual é a promessa? Ser batizado com o Espírito Santo. O verso 7. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai... Não, o 8, amadas, o 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nem o verso 6, nem o verso 7, o Senhor está falando aqui, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão pagar um preço em oração, vocês vão pagar um preço em jejum, que depois que vocês fizerem isso, vocês vão receber a minha promessa. O Senhor disse que eles ficariam lá, em obediência, e que eles iam receber poder. E esse poder era o batismo com o Espírito Santo que viria sobre a vida deles. Nós vemos aqui ainda, em Atos, quando Pedro estava pregando para aquela multidão, Atos 2, 37, fala assim, quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Tem uma tradução que fala, no lugar de comovidos, aqui, expurgidos, é como se a palavra tivesse entrado e cortado eles por dentro. E diz assim, que faremos, irmãos? Eles falaram, que faremos, irmãos? Pedro então respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Arrependam, eles perguntaram, o que é que a gente tem que fazer? E eu não encontro aqui Pedro dizendo, vocês vão ter que orar, vocês vão ter que pagar preço de madrugada, vocês vão ter que ir para a vigília, vocês vão ter que ir para o monte, vocês vão ter que jejuar. Eu encontro Pedro respondendo a pergunta daquelas pessoas da seguinte forma, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aí tem a vírgula, Pedro vem e diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quantas pessoas, quantas vezes nós ouvimos, aprendemos, ensinamos para as pessoas, olha, faz um propósito, paga um preço para você ser batizado com o Espírito Santo.
Da onde nós tiramos isso? Quantas pessoas vocês conhecem que foram batizadas com o Espírito Santo quando estava descendo as águas? Várias. Eu fui uma. Com 12 anos de idade, eu desci as águas e quando subi, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, me dando dons de línguas. Outras e outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Essa multidão que estava aqui, que ouviu a palavra, está aqui falando que eles estavam ouvindo, eles falando as suas próprias línguas. Aonde que nós encontramos que esse povo aqui recebeu uma ordenança para pagarem um preço? Sabe por que Jesus não falou isso? Porque o Senhor sabia. Nós temos essa inclinação para fazer as coisas na força do nosso braço. Nós temos essa inclinação. O verso 39 diz assim: porque a promessa é para vocês e para os vossos filhos. Porque a promessa, lá no 42, nós vamos ver eles dizendo, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, a doutrina que foi ensinada para eles, na comunhão, e aí, por fim, vem na oração. Eles perseveraram na doutrina que foi ensinada, que é o Evangelho de Jesus Cristo, pela graça de Deus. Eles perseveraram na comunhão entre os irmãos, porque isso louva o nome do Senhor, e eles perseveraram na oração. Irmãs, em nome de Jesus, não permitam que nenhum pensamento de que eu estou invalidando a oração, o jejum, a oração da madrugada. Essa madrugada eu estava de joelho orando, porque eu entendo que eu preciso ter comunhão com Deus. Entenda, o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar que parte deste princípio, não parte do princípio onde eu tenho que pagar o preço. Parte do princípio onde eu vou ter comunhão com Deus através da oração. E tendo comunhão com o Senhor, as coisas se manifestarão. Ah, mas tem oração de batalha espiritual. Ah, mas tem oração de intercessão. Sim, mas tudo vai partir do princípio onde eu entendo que a oração foi deixada pelo Senhor para eu ter comunhão com Ele. E nesta comunhão, a vontade do Senhor vai ser revelada. Olha, minha filha, agora você vai orar por aquela filha minha, por aquele filho meu. Porque eu quero usar você como uma ferramenta intercessória. Deus quer abrir a nossa mente e nos libertar do cativeiro religioso. Porque nós entendemos assim que se eu orar mais, eu vou ser mais aceita. Se eu jejuar mais, se eu sofrer mais, se eu tiver pagar essa penitência, aí eu vou ser suficiente. Nós carregamos um fardo sobre a nossa vida, o fardo da religiosidade. E o Senhor quer libertar a sua noiva disso. Porque o Senhor não quer uma noiva legalista. A noiva de Cristo, ela não é legalista. A noiva de Cristo, ela tem comunhão com Cristo. Esse evangelho é o evangelho da performance. Mas não é o evangelho da graça, não, minhas irmãs. Não é o evangelho da graça. Nós começamos aqui lendo Romanos 12. Nós falamos, semana passada, qual era o contexto histórico e o contexto doutrinário. Se eu ler essa palavra sem ser liberta desse pensamento religioso, se eu leio essa palavra com o óculos da religiosidade, eu vou ter uma visão. Mas se eu ler esta palavra dentro do contexto do que estava acontecendo aqui, debaixo da revelação do Espírito Santo, a visão vai ser outra. Nós lemos assim, Paulo dizendo para aqueles irmãos: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Se eu leio isso aqui com óculos da religiosidade, eu vou entender assim, olha, agora vocês vão se sacrificar em oração, vocês vão se sacrificar em jejum, oferecendo o corpo de vocês para Deus.
em sacrifício vivo, santo e agradável. Este culto é racional. Este é o culto racional de vocês. Vamos parar aqui, vamos entender aqui uma coisa. O imperador Cláudio expulsou os judeus, nós falamos isso semana passada, eles expulsaram os judeus de Roma. A igreja ali, ela tinha dois grupos. Ela tinha os judeus cristãos e ela tinha os gentios cristãos. Os judeus indo embora, a igreja ficou sendo liderada pelos gentios, pessoas como eu e você, que não tínhamos o costume de guardar o sábado, que não tínhamos o costume de se circuncidar, que não tinha os costumes do povo judeu. E quando eles voltaram, quando Cláudio morreu, o imperador Cláudio morreu, os judeus voltaram. E eles chegam na igreja e encontram o grupo de irmãos ali não fazendo os mesmos costumes que eles. E ali começa uma guerra de ego entre os gentios e os judeus. Os gentios se orgulhavam de ter a liberdade de servir a Deus da maneira que eles serviam. Os judeus se orgulhavam pelos costumes que eles faziam. Se orgulhavam de guardar o sábado, se orgulhavam de serem circuncidados. E aí começou essa guerra de orgulho entre eles. Então, Paulo, outra coisa que eu falei que é muito importante a gente entender, que Romanos 12 não começa aqui. Romanos 12 começa lá no primeiro capítulo. Paulo gasta 11 capítulos mostrando a impossibilidade do homem de atrair a presença de Deus. Deixa eu ler aqui, pelo menos um versículo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram e foram destituídos. Romanos 5, 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E nós vemos assim, do primeiro capítulo até o 11º, Paulo falando a mesma coisa. É impossível vocês... Olha só, Paulo sabia... Vamos seguir o raciocínio aqui. Paulo sabia da briga deles, da contenda que estava havendo ali, da confusão de egos, a guerra de egos. Aí Paulo vem e escreve essa carta, mostrando para eles, olha, nem gregos, nem gentios, nem judeus, nem homem, nem mulher, nem esse, nem aquele outro, tem condições de atrair a presença de Deus. Vocês que glorificam, que servem a Deus com liberdade, não têm essa condição. Nós, gentios, que servimos a Deus com essa liberdade, não temos condições de pagar um preço em jejum, em orar, em fazer campanhas para atrair a presença de Deus para nossas vidas. Os judeus cristãos que guardam sábado, que circuncidam, que faz todos os seus rituais, não têm condições de atrair a presença de Deus. Aí, antes de iniciar o 12, Paulo encerra assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo fica sem palavras diante do que Deus fez para salvar o homem. Ele mostra a impossibilidade do homem ser salvo e ele mostra que foi só o Senhor que poderia fazer isso. E ele fica extasiado, sem palavras, e ele dá uma pausa diante da palavra doutrinária que ele está falando para eles, e ele expressa louvor a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo explode em glorificação e diz, profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são seus juízos, quão insondáveis são seus caminhos. Porque quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o conselheiro de Deus? Quem é que aconselhou Deus a se manifestar em carne, a substituir um lugar que era meu e seu? Quem aconselhou a ele a vencer a morte, a destruir a morte? Quem aconselhou a ele a se manifestar e receber na cruz a ira de Deus Pai, que era para eu e você recebermos? Paulo diz, quem foi que deu esse conselho a Deus? Aí ele vem e fala, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para depois receber. Entende que nós fomos ensinados e nós ainda ensinamos
a igreja que ela primeiro ela precisa fazer para depois ela receber? Entende que nós fomos ensinados que o nosso sacrifício, Deus vai receber o sacrifício do homem humano, o homem imperfeito, um homem depravado e imoral, porque nós ainda carregamos a natureza pecaminosa dentro de nós. Então é impossível eu me santificar. Deus nos quer orando, Deus nos quer jejuando, Deus nos quer orando pela madrugada? Sim. Deus nos quer lendo a palavra, Deus nos quer em vigília? Sim. Porque isso é comunhão com Ele, é comunhão com quem já quer habitar conosco, é comunhão. E é através da comunhão que as outras coisas vão vir. Não é um pensamento de que eu fiz para receber. Irmãs, talvez vocês estejam pensando assim, está muito repetitivo. Presta atenção, nós aprendemos através de repetição. A neurociência, ela fala da neuroplasticidade do nosso cérebro. Nós aprendemos e pensamentos, eles vêm com conexões neurais. Para ficar mais explicado, para melhor entendermos, imagina aí um campo de futebol com gramas altas, estão bem altas. E aí nós passamos por um caminho hoje, o matinho vai amassar, mas vai amassar pouquinho. Amanhã eu passo de novo, ele vai ficar um pouquinho mais amassado. Daqui 2 meses, eu passando pelo mesmo caminho, aquele mato não vai estar do mesmo jeito. Já vai estar todo amassadinho, todo amassadinho. Então, quando nós ouvimos a palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com várias vezes, por que que Deus deixou uma carta para ser lida uma vez só? Não, é para ela ser constantemente lida. Deus já sabia disso quando ele escreveu aqui, em Romanos, renova a sua mente, renovai a sua mente, não vivam conforme padrões deste mundo, renova a sua mente. Paulo estava dizendo para eles aqui, a mente de vocês está programada para achar que vocês podem oferecer alguma coisa para Deus. Renova a mente de vocês, porque vocês viram desde o primeiro capítulo lá, que na época não tinha capítulo, né? Foi colocado aqui para nós entendermos, as divisões não existiam, mas é como se Paulo dissesse assim, olha, volta lá no início da carta, olha o que eu falei para vocês, ninguém pode fazer nada. E no verso 35 ele fala, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Aí ele vem e encerra assim, porque dele, começa nele. Por meio dele, nós estamos aqui hoje sendo sustentada pelo Senhor. E para ele, são todas as coisas. Então nós começamos no Senhor. Paulo está falando aqui, olha, vocês começaram no Senhor. É por meio do Senhor. E para o Senhor que vocês vão viver. Tudo começou no Senhor. Tudo começa em Deus. O meio é Deus. O fim é Deus. A nossa participação é a fé, que mesmo assim foi o Senhor que colocou em nós, é estar em comunhão com o Senhor, através dos exercícios espirituais, das disciplinas espirituais, mas entendendo que nós já estamos em Deus. Eu estou vendo aqui que já são 10h11, eu não vi a hora passar. É para entregar que hora? Mesmo eu não tendo concluído. Pode ficar na liberdade do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Paulo vem e diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias, ele não diz assim, olha, vocês vão fazer para ter misericórdia. Paulo diz, olha, é pela misericórdia, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Peço que vocês ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Qual era o padrão do mundo na época? Que Paulo estava combatendo ali era o orgulho. O que regia eles era o orgulho. Irmãos, nós aceitamos Jesus e nós carregamos conosco aquilo que nós aprendemos. Nós aceitamos Jesus e carregamos o que nós aprendemos. Eu aprendi. Fui criada sem o meu pai e eu queria de todas as maneiras chamar a atenção dele. Não tive um bom relacionamento com a minha mãe e queria de todas as maneiras chamar a atenção dela. E aí eu aceito Jesus, isso mudou da noite para o dia? Não, isso ficou impregnado dentro de mim. Lembra que nós falamos aqui do aprendizado neural? Ficou
registrado na minha mente. Aí eu tenho a palavra de Deus para ter a mente renovada. Eu tenho a palavra de Deus para ter a mente renovada. E não vivam conforme padrões desse mundo. Não sejam orgulhosos. Não fica disputando entre vocês quem é que vai conseguir, porque ninguém vai conseguir. Mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. O que que Deus está falando aqui conosco nesta manhã? Qual o objetivo do Espírito Santo de Deus? Que eu e você experimente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Saber que nós não podemos e que somos completamente dependentes dele. A Samila nos fez o convite para ministrar sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração de que seria impossível nós absolvermos o que ele tem para nós com uma mente cativa. Uma mente no cativeiro religioso. A boa, agradável vontade de Deus é que experimentemos a real presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas se o cativeiro não for quebrado, se nós não formos arrancados desse cativeiro, se o cativeiro não for quebrado na nossa mente, o Espírito Santo não vai passar de uma doutrina. Vai ser somente uma doutrina. Ele não vai ser a presença viva de Deus que habita em nossas vidas. Aleluia! Quer ver uma coisa, amadas? Deuteronômio 28. Nós pregamos muito sobre isso, né? Nós pegamos Deuteronômio 28 para ensinar que precisamos cumprir o mandamento. E aí é um problema sério, porque nós lemos fora do contexto, nós pegamos ele. Sabe quando, se você pega um óculos colorido verde, você vai ver as coisas verdes. Se você pega um óculos colorido, esse de acrílico vermelho, nós vamos ver as coisas vermelhas. E aí nós pegamos com o que nós aprendemos e lemos para as pessoas, e ministramos para a pessoa, e dizemos assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Como que a minha mente legalista escuta? Eu tenho que obedecer para ser aceita. Eu vou ser abençoada se eu obedecer. Porém, essa palavra aqui continua. E ela diz que se não obedecermos o mandamento, e este mandamento aqui não é um mandamento eterno. É por isso que eu preciso saber do contexto. Porque aí eu vou achar que é o mandamento eterno de Deus. O mandamento de Deus é eterno. A santificação de Deus é eterna. Deus quer a sua noiva santa. E é por isso que ele quer comunhão conosco. Porque é essa comunhão que vai trazer santidade para a minha vida. É a compreensão de que eu preciso ter comunhão com Deus. Então, veja bem, quando eu estava lendo, o Espírito Santo de Deus me levou à curiosidade de quantos versículos falavam da bênção. 14 versículos falam sobre a bênção de Deus. 14. Agora, veja bem, de contrapartida, nós temos 54 advertência de que aquele que não guardar este mandamento, que era o mandamento da lei que Moisés estava falando aqui com o povo, que Deus tinha passado para o povo judeu cumprir, se não cumprir este mandamento, vocês vão ser amaldiçoados. Aí nós pegamos só a primeira parte do versículo e colocamos um fardo sobre os nossos irmãos, sobre as nossas vidas, dizendo que temos que guardar o mandamento, porque senão nós vamos ser amaldiçoados. Mas o capítulo continua, e ele tem 54 versículos dizendo que se não guardar, vai ser amaldiçoado. E quem é que guardou esse mandamento? Se nós dependermos dessa palavra para sermos abençoados, nós não vamos ser abençoados. Nós não vamos ter comunhão com Deus, porque ninguém guardou. Somente o nosso Jesus, somente o Filho de Deus, somente o Deus encarnado em Jesus Cristo, que manifestou na cruz do Calvário a obediência plena, perfeita e completa. E sabendo disso, sabendo que nós não conseguiríamos, foi por isso que Jesus Cristo veio. É mais ou menos assim. Deus olhar para uma pessoa que é paralítica, que teve as pernas amputadas, a lei é isso, mais ou menos isso. E o Senhor falar bem assim, levanta e anda. E aí a pessoa que teve a perna amputada, que é imperfeito, que isso aí somos nós, olha para Deus e diz assim, mas eu não tenho pernas, eu não sei andar. Aí o Senhor fala assim, eu sei que você não tem perna. Toma, eu te dou a perna do meu filho. Agora você pode levantar e andar. É isso que Jesus fez. Então, irmãs, semana passada eu também falei sobre Gálatas.
o legalismo. Paulo ficou nervoso com aquele povo, dizendo, ó, Gálatas infiéis, quem vos enfeitiçou? Porque ali estava acontecendo algo parecido. Paulo ministrou o evangelho, o povo nasceu em Jesus Cristo, o povo nasceu em Jesus. E veio depois que Paulo foi embora, alguns judaizantes, e começou a dizer para eles que eles precisavam se circuncidar. Eles precisavam ter prática humana, que só o sacrifício de Jesus, só aceitar Jesus não seria suficiente. Paulo foi tão radical, e ele precisava ser radical, ele precisava ir lá na raiz, a palavra radical é isso, ir na raiz, ele precisava, porque estava sujeito o cristianismo se tornar uma seita judaizante. Era perigoso o cristianismo se tornar isso. Então, Paulo precisava ser radical e dizer que o poder deles veio pelo Espírito de Deus. A libertação deles veio pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, o Espírito Santo nunca foi uma recompensa para nós. Sempre foi promessa. Não foi recompensa do meu sacrifício, é promessa. Sempre foi pela graça. Filipenses 1:6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra foi Jesus Cristo. E é Ele que vai aperfeiçoar. Agora o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. O Espírito Santo, mais uma vez, ele não veio como promessa. Desculpa, irmãs. O Espírito Santo não veio como pagamento. O Espírito Santo de Deus, ele veio como promessa para as nossas vidas. Não buscamos a presença de Deus para sermos aceitos, amadas. Nós não buscamos. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Nós obedecemos porque já fomos aceitos pelo Senhor. Nós não buscamos santidade para atrair a presença de Deus. Ele habita em nós e Ele produz a santidade em nossas vidas. Ele produz. De Gênesis a Apocalipse, existe um único propósito. Deus habitando com o homem. E para isso acontecer, Ele já preparou todas as coisas. Nós iremos orar cada vez mais, iremos jejuar cada vez mais, iremos orar de madrugada cada vez mais, porque entendemos que o Senhor deixou isso para ter comunhão com Ele. O Senhor deixou isso para ter comunhão com Ele, não para carregarmos um fardo. Às vezes, existem muitas pessoas hoje, muitas. Ai, meu Deus, eu não consigo orar como antes. Ai, eu não consigo jejuar como antes. Ai, meu Deus, eu não consigo isso como antes. Porque carrega um fardo. E se entendermos, eu posso orar. Eu posso jejuar. Eu posso porque o Senhor me abriu um caminho para eu ter comunhão com Ele através da oração. Amém, eu quero aqui orar. Espírito Santo de Deus, esta palavra veio do coração do Senhor, veio do trono do Pai. A tua palavra diz que nós recebemos o Espírito de Deus para saber aquilo que ganhamos gratuitamente. Está lá na carta de Coríntios essa palavra. E o que nós ganhamos gratuitamente? Foi a presença do Senhor, Espírito Santo, em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que seja quebrado em nome de Jesus todo cativeiro religioso, todo cativeiro legalista, todo peso que carregamos, ó Deus, conosco, achando que o que fizermos, a força que colocarmos, o preço que pagarmos é que vai atrair a presença do Senhor para nossas vidas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira do nosso adversário. Senhor, nós vamos orar cada vez mais, nós iremos jejuar cada vez mais, mas não com pensamento legalista, entendendo que o Senhor nos deu isso de presente para ter comunhão com o Senhor. E agora, Senhor, iremos andar com leveza. Iremos andar, Senhor, com leveza, porque sabemos que não podemos, mas que o Senhor pode. Que não fazemos, mas o Senhor fez. De que tudo está pronto e tudo será da maneira que o Senhor estabeleceu que seria. Teremos a habitação plena do Senhor quando tudo se findar. Teremos a habitação plena do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãs. Amém.